pessoal, tudo bem? Estão preparados para essa conversa? Vocês têm certeza que vocês estão preparados para falar de arbitragem, né? De como melhorar a arbitragem brasileira? Estou meio cansado desse chororô, de lado a lado, de parte a parte, todo mundo reclama, reclama disso, reclama daquilo, e o raciocínio é sempre o mesmo. Vou reclamar porque meu clube foi prejudicado e o outro foi beneficiado, e aí eu me divirto e chamo que, estão chorando agora, né? Tá vendo? Pau que dá em Chico, bate em Francisco, mas, gente, quem é que está mesmo interessado em melhorar a arbitragem no Brasil, né? Será que nós temos alguém nesse país interessado em melhorar a arbitragem nesse país? Quais são as experiências que eu carrego na minha vida profissional que poderiam contribuir para a melhora substancial da arbitragem? Primeiro, o caminho é longo e doloroso e vai custar dinheiro. Então, enquanto o ambiente do futebol não tiver a fim de melhorar a arbitragem, obviamente ela não vai melhorar, certo? Por quê? Porque ninguém tem realmente interesse em discutir a arbitragem de forma séria. E ainda não inventamos uma forma de ter um jogo de futebol sem alguém para mediar o jogo, que é o papel do árbitro, né? Então, o árbitro ele não tem que ser justiceiro, ele tem que arbitrar, ele tem as regras para interpretar durante o jogo. Existem muitos fatores que fizeram com que nós pudéssemos mudar o nosso olhar para a arbitragem. Segundo, esse é um fator importante. Quais são esses fatores? Primeiro, a tecnologia, claro, milhares de câmeras espalhadas no campo, né? Enquanto o árbitro e os dois assistentes, seres humanos, e o quarto árbitro, e o cara que está lá no VAR, eles têm alguns recursos, né? Para poder tomar as decisões durante 90 minutos. O futebol mudou, não é mais o futebol que eu me apaixonei por ele. Gente, Toninho Cerezo corria 5, 6, 7 quilômetros por jogo. Hoje qualquer jogador corre 12, 13. É só ver o número de concussões, batidas de cabeça que existem no futebol de hoje, né? São milhares. Por quê? Porque são atletas. Os caras vão para a bola e dá na cabeça do outro. É assim, é outro jogo, é outro esporte. E a arbitragem, principalmente a brasileira, parou no tempo. Então, geralmente, o que a gente faz aqui? A gente coloca um ex-árbitro cheio de vícios para ser o comandante de uma comissão de arbitragem dentro da CBF ou da Federação Paulista, e esses caras vão cuidar da escala. Esses caras vão cuidar da arbitragem brasileira. São eles que cuidam. Era o Gaciba, agora é o CNM. Sabe, eles são mal preparados. Eles foram árbitros, alguns medianos, outros mais ou menos, mas nenhum deles foi unanimidade, nenhum deles foi acima do normal. E eles cuidam da arbitragem brasileira desse jeito, do jeito que estamos vendo. Então, enquanto a gente não parar de ficar com chororô, achando que o outro chora, que só beneficia o seu time ou só prejudica o seu time, que enquanto a gente ficar nesse ambiente pesado, não vai mudar. Então, eu quero que você perca aí 5, 6, 7 minutos da sua vida para ver quais são as minhas sugestões diante das experiências que eu carrego na minha vida profissional, no futebol e outros esportes também, principalmente no modelo que eu fui conhecer de perto na Inglaterra, que é a PIDMOL, que é a empresa que cuida da arbitragem inglesa, de como isso poderia ser adaptado no Brasil. Primeiro, vou repetir, vai causar dor, precisa de grana, investimento e renovação. Nós temos que ter, talvez, uma comissão com um ex-jogador, um cara que tenha parado de jogar há pouco tempo, com um trabalho a ser feito. O árbitro, né, precisa ter o mesmo tratamento que tem o jogador, para ele estar, no mínimo, em igualdade de condições dentro das quatro linhas. Você pode falar assim, papo furado, o árbitro já é profissional, ele ganha um dinheirão para apitar, sério, que beleza e tal. Só que se ele se machuca, ele não ganha, né? Não é isso? Não é assim que funciona no Brasil? Mas tem árbitro que tem fisioterapeuta, preparador físico, bacana. Qual é o tempo que ele se dedica para a arbitragem? Como a gente vê o árbitro como ser humano, né? Ele apita domingo em Fortaleza, aí quarta-feira ele está aqui no interior de São Paulo, na Série B, né? Em Campinas, e depois na quinta ele já vai apitar outro jogo, não se sabe onde, e domingo ou sábado outro jogo, talvez lá no Maranhão. Enfim, a vida do árbitro é assim.
Então, a primeira coisa, para tudo que você está fazendo para prestar atenção no que eu estou falando. O árbitro precisa ter um centro de treinamento, como tem o jogador. E aí a CBF e a federação, as federações estaduais, que tem que bancar isso. Os clubes é que tem que bancar. Os clubes têm que pôr dinheiro. Nós temos que formar novos árbitros, 40, 50 árbitros, 30, 40, 50 assistentes, 15, 20, 30 especialistas em tecnologia. Porque no Brasil não há a menor transparência do que é feito. Os caras brigam com a imagem, erram vendo a imagem, erram no campo, erram vendo a imagem no VAR. O VAR tem uma tecnologia de quinta categoria no Brasil, não é a melhor tecnologia, não são todos os estádios que possibilitam você traçar as linhas, por exemplo, do impedimento. Então, chip na bola, equipamento de VAR de primeira geração e que os árbitros tenham todo o tratamento que um jogador de futebol tem. Você quer ser corretor de seguros? Seja um bom corretor de seguros. Só que, se você quiser ser árbitro, você vai ser árbitro em tempo integral. O que significa isso? Simples assim, o cara apitou domingo, segunda ele vai para o centro de treinamento às 11 horas da manhã. Lá ele almoça, ele conversa com a nutricionista, ele conversa com o psicólogo e vai conversar com o professor de geopolítica, vai conversar com o cara que vai ajudá-lo a tomar decisões. Ele vai ter lá neurociência para ajudá-lo, ele vai ter todo o tratamento e treinamento que há de mais moderno para decisões rápidas, sob pressão, né? O árbitro de ponta formado neste ambiente vai ter o seu coach, o cara que vai ajudá-lo a entender, e eles vão se reunir toda segunda ou toda terça, independentemente da rodada, não dane-se, eles vão se reunir para diminuir o critério, para diminuir as aberrações e para saber minimamente interpretar quais são as determinações da International Board, que vem com esse negócio, bola na mão, bola no braço, braço aberto, ação de bloqueio. Não dá, o jogador de futebol não pode jogar com os braços para trás, isso é uma aberração. Uma aberração. E nós temos esta responsabilidade. Nós, jornalistas, dirigentes, jogadores e vocês também. Porque senão é insuportável, fica Sodoma e Gomorra, vira uma putaria gigante, ninguém se entende. E o cara usa um critério no domingo, usa outro na quarta. Lances idênticos ou parecidos que são interpretados de forma diferente. Por quê? Porque o critério é muito esgarçado, é muito longo. E transparência. O árbitro tem que dar entrevista uma vez por semana. O presidente da comissão de arbitragem tem que falar a cada 15 dias. Não basta o áudio do VAR editado, sabe lá como. Tecnologia de primeira para o VAR. Ou coloca a câmera em todos os estádios. Câmera boa, câmera com zoom, câmera de boa qualidade. Se investir, precisa gastar a CBF. Por que a CBF tem jatinho? Para que serve o jatinho da CBF? Para levar o presidente viajar? Ao invés de sim, a CBF gastou milhares de reais para inaugurar uma sede nova lá no Rio de Janeiro. Parem, eu fui visitar a Premier League, é uma casa num bairro de classe média. Uma casa grande, evidente, claro, mas é uma casa. E o árbitro lá na Premier erra sim, mas erra menos, porque existe um modelo, existe uma forma, existe um espírito para arbitrar. Então, o cara é médico, você quer ser médico ou você quer ser árbitro? Eu sou médico, então vai ser médico. Não, eu sou médico, mas agora eu vou ser árbitro. Então, o árbitro vai ter salário, vai ter recuperação, preparação física, psicólogo, tudo que o jogador tem, o árbitro precisa ter. Senão é muito injusto. Entendeu? Quem é que vai querer ser árbitro de futebol no Brasil? Entende? Então, aqui, primeiro, transparência. Segundo, investimento, grana. Vamos investir, vamos formar novos árbitros. Sabe? Árbitros mais jovens que tenham a característica já desse mundo novo, a decisão do raciocínio rápido. Vocês sabem melhor do que eu. Você pega um moleque hoje de 10 anos, ele pensa muito mais rápido que eu. Então, nós temos que investir na formação, para daqui 4, 5, 6, 7 anos, a gente ter um quadro de arbitragem verdadeiramente profissional, que não dependa de outra atividade, que tenha todo o tratamento que um jogador de futebol tem, para diminuir o erro, porque o erro vai acontecer sempre, porque somos humanos
e porque a interpretação cada um tem a sua. Agora, se você reúne esses caras diariamente para diminuir a interpretação, para chegar a um consenso em lances polêmicos, você vai ter uma diminuição de erros e você vai ter um critério mais claro com o torcedor. Né? Você vai dizer, não pode acontecer o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Era um chefe de arbitragem, foi demitido, entrou outro, mudou tudo, mudou o critério. Agora o VAR interfere menos, ou quando interfere, interfere errado. O outro, Mané, esqueceu de traçar a linha. Gente, o cara tá lá para isso. Ele está lá para isso. Por que ele não esqueceu? Porque é mal preparado. Entendeu? Porque é mal preparado. Aí você, nesse momento, está dizendo, mas está encomendado. Porque não sei o quê. Transparência. Precisa de transparência. Sabe? Aí você vai falar assim, mas eles já são profissionais. Já falei sobre isso, né? Não são. Mas eles ganham bem para apitar. Ganha, mas se o cara tiver uma diarreia, ficar 3 dias sem apitar, ele não ganha. Então, eles têm que fazer parte da indústria do futebol. Quem tem que bancar isso? Os clubes e as federações e a CBF que organizam o campeonato. É simples, cara. Agora, leva tempo, não dá voto, tem que gastar dinheiro, que é o que eles não querem, né? Mas a Inglaterra tem dinheiro. Aqui também tem. Não precisa ser igual lá. Lá tem mais, óbvio que tem. Mas aqui também tem. Então é preciso dar ao árbitro as mesmas condições que tem o jogador. É preciso dar a melhor tecnologia possível. Possível não, a melhor do mundo. Vai comprar. Vai comprar. Não adianta ter esse VAR da Santa Efigênia aqui. Quem confia na linha? Outra coisa, a linha tem que ser mais grossa. Entendeu? Tem que dar credibilidade, tem que dar transparência para a arbitragem. O árbitro vive numa redoma, não fala nada, só ele que decide. Como é que faz? Quais são os critérios para dar um cartão amarelo? Você, jogador de futebol, você vai parar de ficar rodeando o árbitro igual uma mosca, enchendo o saco o tempo todo? Você, torcedor, vai parar de ficar achando que sempre é o seu clube que é prejudicado? Né? Ou a gente muda isso ou deixa como tá. Sabe o que vai acontecer? Porra nenhuma. Você perdeu 12 minutos da sua vida assistindo esse filme, esse vídeo. Beleza? Não vou editar, vai pro ar assim mesmo. Você perdeu 12 minutos e 33 segundos assistindo esse vídeo. Porque não vai acontecer nada. O que a gente quer é esta zona que é a arbitragem brasileira. Fechou? Valeu, até mais.